Santos está realmente melhor sem o Neymar? Cara, depois que o Neymar se lesionou na semana passada, eu vi alguns comentários meio que comemorando, entre aspas, a lesão dele, né? Muito pelo fato de que ele não vinha jogando bem, ele não vinha contribuindo tecnicamente como se esperava dele. Então, essa saída dele do time seria algo positivo, visto que nós podemos ver o Roleiser jogar na posição dele, sendo o camisa 10 do time. Mas será que o Santos jogou realmente melhor sem o Neymar do que vinha jogando com ele? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Clay, jornalista de informação, e vamos direto pro assunto. O primeiro jogo que o Santos joga sem o Neymar é o jogo contra o São Paulo, né? Depois nós teremos aí uma sequência de Bragantino e Grêmio, são dois jogos que eu acredito que o Santos pode pontuar, talvez 6 pontos seja otimismo demais, mas quem sabe 4, né? Um empate, uma vitória, eu acho que é totalmente factual e fica-se o questionamento, né? Pô, o Santos jogou contra o São Paulo melhor sem o Neymar do que vinha jogando com ele? E galera, a resposta é sim, tá? É meio precoce você afirmar que o Neymar era o problema do time, porque a gente tinha técnicos como o Caixinha, a gente teve Kleber Xavier, depois a gente teve um jogo com o interino Matheus Bach, a gente tinha um zagueiro como o Zé Ivaldo, que comprometeu diretamente o desempenho do time contra o Atlético Mineiro. Mas o Neymar, ele tinha tido ali já algumas oportunidades de ser o protagonista, de chamar um pouco mais a responsabilidade no sentido de resolver jogos, e isso não aconteceu. Aquela virada impressionante do Santos sobre o Cruzeiro lá em BH, por exemplo, nele não participa dos lances do gol. O único lance que o Neymar tem de relevante naquele jogo é deixar o Fabrício Bruno sentado num drible que depois não resultou em nenhuma jogada de perigo, de fato, né? Então, o Neymar, em alguns jogos importantes, ele não aparecia, ele não era o protagonista. Óbvio que a gente também não pode tirar da conta dele 6 pontos que ele nos trouxe diretamente, com atuações contra o Juventude e o gol contra o Flamengo. Ele foi imprescindível para que o Santos ganhasse esses 2 jogos, né? Mas, de novo, é muito pouco para um jogador que ganha o que ele ganha, que tem o status que ele tem, que é ídolo como ele é. Então ele se lesiona e a gente vai para o jogo do São Paulo sem ele lá nos camarotes da Vila, e você vê um Santos que já vinha evoluindo na mão do Vojvoda, mesmo com o Neymar em campo, como, por exemplo, o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, que até agora, na minha opinião, foi a melhor atuação do Santos com o Vojvoda no comando. Mas você vê um time mais intenso sem ele. Então, por mais que o coletivo tivesse evoluído, ainda com o Neymar em campo, você via que o jogo, quando chegava nele, dava uma cadenciada, perdia um pouco de ritmo, ficava um pouco mais lento. Na marcação, por exemplo, ele é um a menos, porque ele não é um jogador que volta para marcar, e se ele estivesse fazendo diferença técnica, isso nem precisaria, né? Porque geralmente quando você tem ali uma estrela do time que é muito decisiva lá na frente, você não exige que ela volte para marcar. Outros jogadores marcam por ela para que ela esteja sempre à frente, disposta a receber uma bola e resolver o jogo, mas nem isso o Neymar estava fazendo. E aí, quando você tira ele e coloca o Roleiser, eu sinto que você fica com um time que não tem estrela. Então é um time que todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que correr atrás da bola e todo mundo tem que ser muito intenso. Então, só por esse aspecto, eu já acredito que a saída dele do time já é positiva. Outro aspecto é que o Neymar, ele é muito conhecido na carreira por participação em gols, não só fazendo os gols diretamente, mas também dando assistências. O Neymar não tem nenhuma assistência pelo Santos desde que ele voltou em fevereiro. Então, isso é preocupante. E aí você vê o Roleiser que com um jogo já deu uma assistência pro gol da vitória, que foi o gol do Guilherme. O Guilherme que também não vinha muito bem. Desde que o Neymar chega, o Guilherme ele oscila bastante, né? Não sei se num primeiro momento ele se sente muito pressionado por jogar ao lado de um cara como o Neymar, mas mesmo assim, em momentos que o Santos precisava de gols, que o Santos precisava de gente decidindo, era o Guilherme quem estava lá. Foi o Guilherme que fez o gol da vitória em cima do Vitória, depois da eliminação para o CRB, que inclusive ele perdeu o pênalti. Então só esses 2 jogos mostram o cenário de oscilação do Guilherme. Foi o Guilherme que construiu as jogadas de virada em cima do Cruzeiro. Foi o Guilherme que fez o gol em cima do São Paulo, que garantiu os 3 pontos pra gente diante do Clássico. Então, até o coletivo melhorou, né? O Roleiser começa a dar assistência, o Roleiser fez uma partida muito interessante, e o Roleiser, ele é um cara intenso, muito mais intenso que o Neymar. Então, não dá para cravar, falar, nossa, agora o Santos vai deslanchar, porque a gente tem que também ser honesto de entender que a saída do Neymar do time coincide com a crescente do Vojvoda. O Vojvoda que pega esse time, estreia contra o Fluminense, empata 0-0, depois vai para Minas Gerais, faz um belo jogo contra o Atlético Mineiro, que nós poderíamos ter vencido não fosse o Zé Ivaldo. Então, o Santos já vinha numa crescente. Então, não dá pra gente ser canalha de falar, o Santos só ganhou porque o Neymar não estava. Né? Não é esse o ponto. Mas o time, coletivamente, e no ponto de vista de intensidade e realmente de efetividade, melhorou. Né? Contra o São Paulo melhorou. Vamos ver se isso vai continuar sendo o padrão da equipe, né? Essa melhora contínua. E é importante a gente dizer também
o seguinte, outro ponto que o Neymar pecava muito, que ele inclusive é um dos líderes do campeonato nesse quesito, é em perdas de bola. Ele perdia muita bola, e essas perdas de bola no meio campo geravam contra-ataques dos adversários. Nos últimos 3 jogos, com o Vojvoda, o Santos tem sofrido muito menos defensivamente e sofre muito menos contra-ataques. Então isso também se passa por o Vojvoda ter preenchido mais o meio-campo, porque agora são 3 volantes em vez de apenas 2, mas também você não tem mais um jogador que costumava perder bastante bolas pro adversário. Então, no geral, eu acredito que essa saída do Neymar do time para tratar essa nova lesão veio num momento oportuno, um momento onde o Santos precisa de intensidade, um momento onde o Santos precisa de somar pontos realmente, de ganhar. Não dá mais para ficar brincandinho de empate e perdendo para time pequeno. O Santos realmente precisa começar a somar pontos, o máximo de pontos possíveis. Só que também vem num momento onde o Neymar talvez ficar de fora faça bem a ele, para que ele consiga, a gente espera, colocar a cabeça no lugar, rever as prioridades. Sai muita notícia de bastidores de que ele não está tão concentrado assim, de que ele não faz a recuperação em casa como deveria, de que ele dorme muito tarde, não está com sono em dia, enfim. Saem muitas fofocas e a gente espera que nesse 1 mês dele fora, o Santos primeiro consiga respirar sem ele, o que já seria excelente, porque um time ele não pode ser refém de um único jogador, ele tem que jogar coletivamente, e aquele cara que é o prime, né, que é o a mais, tem que ser a cereja do bolo. O que a gente via era um Santos que era desesperado, que tentava se montar ao redor do Neymar. Hoje a gente tem um time que é coletivo e quando o Neymar estiver bem fisicamente, ele vai ser a cereja do bolo e não mais o bolo em si. Entende? Mas essa lesão vem para que ele possa rever as prioridades dele e entender se ele realmente quer ser um jogador de futebol, se ele realmente quer ter o nível técnico, um pouco do nível técnico que ele já teve algum dia na carreira, ou se essa vai ser a realidade que ele vai aceitar para ele, de ser um jogador que não contribui nem no Campeonato Brasileiro, que está longe de uma Copa do Mundo e que muito provavelmente vai ter um encerramento de carreira muito abaixo daquilo que a gente esperava para ele. Acho que a lesão veio num bom momento para o Santos, que pode respirar e progredir coletivamente, e num bom momento para o Neymar, porque isso vai afastar ele daquelas más atuações que ele vinha tendo, e ele vai poder usar esse tempo para pensar, o que eu realmente quero? Eu quero jogar bola? Eu quero ser realmente a referência do Santos, ou eu vou me contentar com essas más atuações que eu ando tendo? Eu espero que esse tempo fora contribua para esses 2 quesitos, para que o Santos continue se estabelecendo sem ele, e para que ele entenda que para ele ir para uma Copa do Mundo, como ele disse ser o sonho dele, e quem sabe trazer o Hexa, ele precisa apresentar e ser muito mais do que ele vem sendo nesse último ano aí pelo Santos. Deixa nos comentários qual que é a tua opinião sobre o Neymar, se o time realmente melhorou sem ele, ou se é muito cedo ainda pra gente dizer isso. Deixa nos comentários também qual que é a tua opinião sobre ele em específico, se você acha que ele vai para a Copa do Mundo 2026, se ainda tem alguma chance, ou se ele realmente tá fora com essas últimas notícias, enfim, com toda essa postura e falta de resultados que ele vem tendo em campo. Vou ler todos os comentários de vocês, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!